Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 8, Olhando para o Futuro, parte 2. E o Gary fez uma pergunta, né? E daí a Puxá respondeu com uma pergunta também. E o Arten fala, com isso pode perguntar. E o Gary começa, certo. Muitas pessoas estão falando que o calendário Maia termina em 2012. Ou seja, esse livro foi escrito antes. E elas dizem que isso significa que o fim do mundo vai acontecer naquela época. Vocês não mencionaram nada sobre isso na sua primeira série de visitas, então fiquei imaginando se, ao me contarem sobre o próximo século, vocês deixaram de mencionar o fim do mundo. Duarte, não, desculpe, mas não temos o fim do mundo agendado para aquela época. O ano 2012 é o fim de um ciclo, não o fim de uma raça humana. O que acontece no início de novo ciclo é que uma nova fase começa. A razão pela qual não mencionamos isso é porque é um ciclo, o que significa que é bem cíclico. Isso quer dizer que vai se repetir. É isso o que os ciclos fazem. Assim você recebe o que já aconteceu, de uma forma diferente. Aí as pessoas criam um grande caso disso quando tudo o que isso prova de verdade é que quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. O que está acontecendo é sempre uma forma aparentemente nova e diferente da mesma velha coisa. Daí vem a sábia citação: não há nada de novo sob o sol. É verdade. E o Gary: então não há apocalipse, nenhuma mudança no eixo da Terra que vai congelar as pessoas até a morte de forma instantânea ou coisas assim. E o Arten: não. O que vai acontecer em um novo ciclo é muita coisa boa misturada a muita coisa ruim. Isso é dualidade. Do lado bom, vocês vão começar a ver mais cooperação dos Estados Unidos em tentar deter o aquecimento global. Seu país se colocou em uma posição inexplicável para o resto do mundo sobre essa questão. Enquanto isso, o clima já está mostrando sintomas dos efeitos das águas oceânicas mais quentes. Vocês terão um recorde de 27 tempestades tropicais e furacões no Atlântico nesse ano. Todas as vezes em que a água se aquece em 1/10 de grau, vocês têm mais tempestades e elas também são mais poderosas em média. A tendência vai continuar e seu país uma hora vai entender a mensagem, depois de vocês terem uma mudança na liderança. Então, olha o quadrinho aqui, ó. O que vai acontecer em um novo ciclo é que muita coisa boa misturada a muita coisa ruim. Voltando, os cientistas também vão notar que mais água está correndo para o oceano devido ao degelo das geleiras e de chuva extra. Bom, aspas aqui, já estamos vendo isso, né? Isso também tem um efeito. Dentro de poucos anos haverá tanta preocupação sobre o ambiente e tantos avisos dos cientistas mais famosos que algumas atitudes serão tomadas por seu país para cooperarem com outros pelo bem de muitos, em oposição à sua política atual de ao inferno com o mundo pelo bem de poucos e pelos seus lucros. Em vez de leiloar o futuro das crianças, vai ser mais de bom tom no nível do governo legar um planeta decente a elas. Quando você tem uma concentração tão elevada de opiniões entre os cientistas de que gases de efeito estufa, vindos da queima de combustíveis fósseis, estão fazendo a temperatura se elevar e que, se não forem detidos, vão derreter as calotas polares, elevar o nível do mar em 1 metro até o fim do século, inundando as comunidades costeiras e trazendo ainda mais enchentes, estiagens e tempestades, até o governo tem que escutar um dia. Tenha em mente que vai ser preciso algum tempo para mudar tudo isso, e as pessoas ainda vão ficar amedrontadas com os extremos das condições climáticas, tanto de calor quanto de frio. O aquecimento global leva a climas extremos de formas diferentes. Entretanto, tudo isso vai ser modificado um dia, e a cooperação global vai tornar as pessoas mais otimistas em relação ao futuro. Pode ser um bom momento para mostrar que, apesar de todas as coisas terríveis que vocês ouvem nas notícias diárias, as pessoas estão melhores hoje do que estiveram antes. Há 100 anos, a média esperada de vida era de 49 anos.
agora é de 75. No final desse século, a média de vida vai subir a 100. Não será incomum que as pessoas vivam até 130 anos. Elas podem não sentir isso, mas a verdade é que as pessoas estão mais seguras agora do que já estiveram. Se isso não fosse verdade, por que estariam vivendo mais? E o Gary: tenho certeza de que é verdade, mas óbvio, o método preferido de ganhar poder é mexer com o medo das pessoas. Assim, elas vão querer confiar em um governo para protegê-las, mesmo que o governo não seja lógico em sua escolha, sua política. Ei, isso me lembra de algo que sempre me deixou doido. Há mais ou menos 100 anos, houve um senador republicano de Massachusetts, chamado Henry Cabot Lodge. Seu neto também foi senador e foi vice-presidente que concorreu com Richard Nixon em 1960. O primeiro Lodge, há um século, estava no Senado durante uma grande crise econômica e disse para os seus colegas: há algo que possamos aparentar estar fazendo? Sempre achei isso muito engraçado. Ia puxar. Foi sim. É claro que na época da televisão ele precisaria ser um pouco mais cuidadoso com suas declarações públicas. Mas, voltando ao assunto, não se esqueça de que lhe dissemos que o mundo está delineando para atravessar a maior expansão econômica na história da humanidade. Nós não mudamos de opinião. E o Gary: então, vocês, caras, estão dizendo que as pessoas vão viver ainda mais, as coisas em geral vão melhorar, e sim, estamos detonando o meio ambiente, mas as coisas vão mudar por volta de 2012, com o início de um novo ciclo. Isso parece com um monte de boas coisas. Sim, quais são as más? E o Arten: bem, uma delas será que vocês vão ouvir falar mais neste ano sobre o novo líder do Irã. No nível da forma, esse cara é más notícias. Ele é aquele sobre quem Nostradamus estava realmente falando quando descreveu um homem que seria a maior ameaça às cidades do Ocidente. Ele é um extremista que não deve ser tratado de forma irresponsável ou encarado de forma leviana. O homem é insano. E o Gary: vocês disseram que os terroristas teriam sucesso em jogar uma bomba nuclear em uma grande cidade. Ele será o responsável por isso? E o Arten: sim, no sentido de que vai desempenhar um papel importante nisso, mas não será apenas ele. Entretanto, não poderia acontecer sem ele, o que o torna responsável. E o Gary: eu percebi, ao ler a transcrição da última vez em que fiz aquela pergunta, que só usei a frase grande cidade, não cidade americana. Portanto, não tem necessariamente que ser uma cidade americana a ser atingida, certo? E o Arten: não vamos ser específicos sobre a cidade ou cidades, exceto para dizer que cidades como Tel Aviv e Londres são alvos tão prováveis quanto Nova York ou Los Angeles. Todos esses lugares e muitos outros deveriam tomar precauções contra a maior ameaça à civilização no próximo século, o terrorismo nuclear, que será sancionado por certos governos, em especial o Irã. E o Gary: espere um pouco, você acabou de deixar implícito que mais de uma cidade poderá ser atingida. E o Arten: foi você quem questionou se uma grande cidade seria atingida, quando nos fez essa pergunta antes. Nós respondemos sim, o que foi exato. Também lembre-se de que não queríamos lhe dar detalhes. O que queríamos fazer perto do final da conversa era lhe dar o propósito real da situação, que é sempre o mesmo para tudo. Perdão. E o Gary: eu me lembro, mas vocês também predisseram uma média de 100 mil pontos da Dow Jones Industrial perto da metade do século. Como isso pode acontecer ao mesmo tempo em que essa ameaça de terrorismo nuclear estiver pairando sobre todos? E o Arten: a chave está em como a crise vai ser resolvida, ou pelo menos em como ela vai parecer ser resolvida. Você percebeu que seu mercado de ações despencou depois de 11 de setembro, mas aquilo foi temporário. Depois de um tempo, as pessoas percebem que as companhias ainda estão fazendo negócios e compram ações. Após a resolução da ameaça do terrorismo nuclear, que vai incluir a destruição nuclear, em retaliação da capital de um dos países envolvidos em levar adiante a ação terrorista, as pessoas vão respirar mais aliviadas.
e os negócios acabarão sendo maiores do que nunca. Isso não vai acontecer de um dia para outro, mas vai acontecer. Haverá tal expansão do comércio que as pessoas vão pular umas sobre as outras para comprarem ações nos próximos 50 anos. E, em acréscimo a isso, quando as pessoas se sentem aliviadas em relação a uma situação aparentemente resolvida, abrem suas carteiras. E o Gary: sim, percebi que nos voos no ano passado ainda não havia muitas crianças, e isso aconteceu 2 anos e meio, 3 anos depois do dia de 11 de setembro. Mas agora, de repente, 3 anos e meio depois da tragédia, estou começando a ver muito mais crianças nos aviões. As famílias estão voando juntas outra vez. Esse é um bom indicador de que as pessoas não estão com medo da ameaça de sequestro aos aviões como já estiveram. E você parece estar dizendo que a verdadeira ameaça está em outras áreas. É isso mesmo? E o Arten: eu não usaria a palavra verdadeira. Lembre-se, nada do que você vê é real. O que você vê, o que você é de verdade é real. E nada real pode ser ameaçado. Também não estou dizendo que cada voo tem a garantia de ser seguro. Estou dizendo que existem coisas maiores a caminho no manual dos terroristas. E a gente vai parar por aqui, tendo que perdoar tudo isso, né? E porque nosso único objetivo aqui é o perdão. Como ele disse, o objetivo da política, na verdade, para nós que lemos e estudamos, é perdoar tudo isso. E é isso, gente. Que vocês possam não se preocupar com o futuro, não achar que isso aqui é verdadeiro. É só mais um ciclo e é cíclico. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso consiste a paz de Deus. Até o próximo.